E no seu livro você identifica 4 perfis de como as pessoas lidam com isso, como elas contribuem, como elas veem a necessidade, se elas se sentem engajadas ou não, responsáveis ou não. Você poderia falar um pouquinho sobre esses 4 perfis pra gente entender e tentar se identificar dentro de qual deles nós estamos? Claro que sim. O livro Economia do Reino, ele fala como. Ele responde a perguntas de como lidar com a pobreza e como lidar com a riqueza com 4 caminhos. Eu trago esses caminhos como possibilidades diferentes para pessoas diferentes que não são melhores uns que os outros. Gosto de falar isso logo de cara, assim, não tem um perfil que é melhor que o outro, né? E também a pessoa pode, talvez não ser um perfil, mas ela é uma mistura deles, né? Então isso é super plausível também. Então os 4 perfis que eu criei são: o primeiro é o doador, que é o caminho da generosidade. Então esse tipo de pessoa é alguém que se move muito pelo coração, né? Então é um tipo de pessoa que vai ser muito grato quando ganha, não vai ter problemas em ter muito dinheiro, por exemplo, porque é uma pessoa que é muito grata pelo que recebe. Quando recebe, também dá muito generoso, muito aberto a contribuir. Então esse tipo de pessoa não vai medir tanto, não vai calcular tanto a utilidade daquilo que ela tá dando, ela é mais flui um pouco mais, né? E aí se ele tiver muitas condições, ele também não vai ter problema com isso, porque ele entende que ele tira dele e dá pro outro. Então assim, existem muitos doadores, vamos dizer assim, ao longo da história, que são pessoas que geraram riquezas para poder também fazer o bem, né? Para também gerar empregos com suas empresas, sei lá, fazer doações, ajudar pessoas, né? A riqueza não necessariamente para si mesmas, né? E aí eu entendo que também existem dons, existem pessoas, todo mundo tem que ajudar de alguma forma, né? Todo mundo tem que contribuir com algo que tem, mesmo que não seja só dinheiro, mas existem pessoas que têm o dom da contribuição, são pessoas que têm naturalmente isso dentro delas, de querer ajudar financeiramente, trazer recursos. Eu conheci muita gente assim, sabe? Que tem esse ímpeto de, cara, o que você precisa? Toma, eu dou quanto você precisar, sabe? Então isso é uma coisa muito bela, é uma coisa que mostra muito o coração. E é claro que uma coisa que eu falo também é que os perfis, eles têm riscos, que é se aparecer, que é às vezes, por exemplo, eu vou querer ganhar dinheiro, e aí eu vou dar ofertas e vou ajudar os outros só pra aliviar minha consciência, porque no fim eu quero ver pra mim mesmo, sabe? No fim das contas é só Deus que conhece o coração das pessoas. É um possível caminho, vamos dizer. O segundo é o que eu chamo de moderado. Então aqui é um pouco ao contrário desse primeiro que eu falei, porque essa pessoa, ela não vai ter um coração tão disposto e tão acalorado aí no momento, porque ela vai dar com a razão, então ela vai calcular um pouco mais, ela vai ser aquele tipo de pessoa que eu falo que tem o dom da administração, então é uma pessoa que vai gerir um recurso, e aí é um pouco diferente, porque como que entra em conflito um com o outro? Eu tenho falado em lugares, e tem casais que se identificam na hora, um que restringe e o outro que quer soltar. Uhum. E tipo, então o moderado ele vai pensar assim. Mas tá falando de contribuição, não de gasto. Não, dos dois. Dos dois. É o estilo de viver. Então o moderado ele vai viver com zelo, com cuidado, com muito mais razão. E o doador ele vai viver muito mais solto, né? Muito mais conforme o coração e conforme for viver, tanto pra gastar quanto pra ajudar. Isso. Então é exatamente isso que eu quero dizer com o moderado, porque a perspectiva é a utilidade, é o impacto. É o benefício. A perspectiva não é o meu coração ser um coração que vai ser compassivo, independente de quem for que tá me pedindo. É o fim, né? É o fim que importa. O terceiro é o que eu chamo de transformador. Então esse é o que eu tava falando. Gostei da palavra. que busca a justiça. Por quê? Ele vai, por exemplo, vamos dar um exemplo do morador de rua. O doador vai dar o que ele tiver, um dinheiro, o que ele tiver na mão ali, ele vai e ajuda porque ele sente o coração dele, essa compaixão de ajudar. O moderado vai falar assim, não, cara, peraí, não vou dar dinheiro pra esse cara, eu vou comprar uma comida, o que você precisa? Então aquela pessoa um pouco mais criteriosa, um pouco mais pensando na utilidade. O transformador é nenhum nem outro, ele vai falar assim, cara, eu não me contento só em dar alguma coisinha ali, eu quero criar uma ONG, ou eu quero levar esse cara pra dar um emprego pra ele, é mudar o sistema, mudar a estrutura das coisas. Então, o transformador, ele tem uma lógica muito de trazer a justiça, né? Trazer a igualdade, trazer os princípios que ele vê que são justos aqui pra Terra e viver eles não só individualmente, mas viver eles de forma estrutural como sociedade. Então aí eu encaixo muitas pessoas, por exemplo, que lutam por mudar as regras do jogo, né? Pra trazer mais dignidade pra pessoas. Se o primeiro é dar o peixe e o segundo é ensinar a pescar, esse aqui seria, por exemplo, limpar o rio pra ter mais peixe. Ah, que legal. Então é mudar as regras do jogo. Vai entender um pouco mais a fundo o problema e pensar como que a gente pode trabalhar pra evitar que isso aconteça novamente, né? É, isso aí, cara. E assim, eu me identifico tanto com esse perfil, né? É muito a minha pegada. Então, por exemplo, eu vou fazer uma live semana que vem sobre desastres ambientais. E o que eu tô preparando pra falar é assim, cara, não adianta só ajudar quem tá na necessidade. Você precisa ter uma infraestrutura resiliente, você precisa ter planos climáticos pra lidar com o futuro. Não é só a compaixão, vamos dizer assim, apesar dela ser muito importante, né? O que a história ensina, né, cara? Exato. E por que no Japão você tem terremotos que ninguém morre e no Haiti morre 300 mil? Porque teve pessoas que falaram, cara, vamos criar uma engenharia, mas então mudaram as regras do jogo, mudaram a forma em que a sociedade vivia pra ajudar as pessoas, né? Então esse é o terceiro perfil. E o quarto
é o que eu chamo de abnegado. O abnegado é muito legal, porque assim, a ótica dele é ao contrário do que talvez o doador fale, no sentido de ter recurso pra fazer o bem. O doador fala, se eu tiver mais dinheiro, eu posso fazer mais bem. O abnegado, ele fala assim, eu não preciso de dinheiro pra fazer o bem, logo eu abro mão dele. Porque se eu ficar vivendo atrás dele, eu vou sempre viver atrás dele. Eu não vou fazer aquilo que é o mais importante. Então o abnegado, ele escolhe abrir mão do seu bem-estar pra fazer algo maior do que ele. Por exemplo, Madre Teresa de Calcutá, um exemplo extremo, né? Então é alguém que vai viver por uma causa e vai estar disposto a abrir mão da sua riqueza pessoal pra fazer isso. Então também os missionários, muitos deles optam por uma vida com menos recursos pra poder viver algo com um propósito maior. Só que assim, daí o fim das contas, né, você chega ao fim dos perfis, você poderia ter uma contradição eterna, ficarem brigando entre eles pra ver qual que é o melhor caminho. E no fim das contas, a capa do livro, que é uma árvore, né, essa árvore aqui dentro da moeda, significa que a árvore é como um ecossistema, onde você tem as raízes que captam os nutrientes para as extremidades. Assim são os doadores, são aqueles que captam recursos, né, que usam esses recursos para, eu digo, todo o reino de Deus, né, para todas as pessoas que querem fazer o bem. Você tem o tronco e os galhos que são responsáveis por distribuir os recursos, os nutrientes da árvore para todas as extremidades. Assim são os moderados, que eles sustentam, né, eles distribuem. Então as pessoas com mais a cabeça são os administradores, isso, né? Os eruditos, né? É isso, você tá ligada, né? Aí você tem as folhas que transformam o gás carbônico em oxigênio, que são os transformadores, quem tá pensando além da árvore, né? Então, para todo mundo respirar, animais, homens. E você tem o fruto que ele vai alimentar o faminto, então é quem tá na ponta ali. Só que você não tem um fruto sem ter galho, você não tem folha sem ter raiz. Que legal. Então o legal é que a gente é diferente não pra brigar, não pra polarizar, a gente é diferente pra que junto a gente possa fazer o bem, de uma forma mais eficiente. Pra complementar, né? Complementar. Então essa que é a visão da economia do reino que eu tenho trazido pra também lutar um pouco contra essa polarização bizarra que a gente tem no Brasil, né? Cara, e até pegando a sua fala de assim, que se você se encaixa em alguma dessas coisas, às vezes você é o responsável por trazer o desequilíbrio da sua comunidade porque você está calado. Olha aí. Uau, que coisa forte você falar isso. Porque